Pô, doutor, eu tô indo lá, eu tenho a relação, mas tá saindo seco, tá saindo pouco, minha Sim, ejaculação e não era assim. sim. Tem coisas para ajudar? Pode ser algum problema, alguns cuidados? O que que você sugere? Isso tem muito paciente que vem pouco esperma, né? Então, doutor, quero aumentar meu esperma está diminuindo. O que pode estar acontecendo para o meu esperma estar diminuindo? Tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa de remédio e tal? Enfim. Primeiro a gente definir o papel do líquido espermático, né? O papel do espermático tem um papel reprodutivo. Basicamente é fecundar a mulher. Mas o homem atrela o líquido espermático à virilidade e masculinidade. Então já é uma coisa da cabeça do cara. Raramente você vai ter uma mulher reclamando, ou alguém reclamando, porra, cadê o líquido? Você tendo uma ereção de qualidade, uma penetração de qualidade. Raramente você vai ter sua parceira ou seu parceiro reclamando. Mas é uma coisa muito, mais uma vez, individual. Ele com ele mesmo, entendeu? Então, por que diminui? A idade, a própria idade diminui. O líquido espermático, ele vem de 4 lugares. Glândula bulbo-uretral, que é aquela primeira secreçãozinha que dá aquela... Quando você está em um período de excitação, você percebe que tem um líquidozinho que corre ali para lubrificar a uretra, glândula bulbo-uretral. Você tem a próstata, que vem ali... Próstata e vesícula seminal, os dois juntos, vem 90% do líquido seminal vem dali. E você tem o testículo, que vem o espermatozoide. Então vem desses 4 lugares. Com o seu envelhecimento, as 4 glândulas envelhecem junto e diminuem sua taxa de produção. Tanto que é uma falácia aquele negócio que o homem pode engravidar, a mesma coisa desde para sempre. Quanto mais velho, sua capacidade reprodutiva, seu espermograma tende a piorar ao longo da vida, porque você tem envelhecimento do seu testículo, da sua próstata, da sua vesícula seminal, da sua glândula, então vai diminuir. Por esse motivo, você não tem um remédio para melhorar seu líquido espermático. Não tem. Então, assim, esse é o primeiro ponto de diminuição, idade. Segundo ponto, ejaculação retrógrada. Essa é mais comum do que a galera pensa. O que é ejaculação retrógrada? Ao invés do ejaculado ir para trás e para frente, você ejacular para frente, ele vai para trás, ele volta para a bexiga. E aí você ejacula para trás. Você não vê sair, mas ele foi lá para trás. Tá todo mundo produzindo, testículo, próstata, vesícula, estão produzindo, só que não está indo para frente, está indo Tira para o trás. céu pela culatra. Exatamente, mais ou menos isso. Por que isso acontece? Medicação, principalmente da próstata. Então, remédios para relaxar a próstata, por exemplo, tansulosina, muito usado para relaxar a próstata. Relaxa a próstata, melhora seu jato urinário, melhora seus hábitos, mas o líquido ejaculatório, ao invés de ir para frente, ele viu que para trás tem menos pressão, então ele vai para trás, vai para a bexiga. Então você tem ejaculação retrógrada. Tansulosina, Dutan, Combodart, doxazosina, essas medicações todas para a próstata podem gerar ejaculação retrógrada. As cirurgias para raspagem de próstata, para diminuição da próstata, para o cara urinar bem, praticamente todas elas levam a ejaculação retrógrada. Você tem técnicas mais novas que estão sendo direcionadas para isso, que melhoraram esse ponto. Para o paciente que é muito bitolado em relação a líquido ejaculatório, você tem técnicas mais novas que tentam preservar, mas a antiga RTU de próstata, raspagem de próstata, né? Roll-up, mais green light, que são técnicas endoscópicas para você raspar a próstata, melhorar o jato, todas elas causam ejaculação retrógrada. E além delas, as cirurgias pélvicas também, então, por exemplo, cirurgia de colo retal, aneurisma de aorta abdominal, cirurgias pélvicas, você pode atrapalhar uma inervação responsável pelo fechamento do colo vesical no momento da ejaculação. Para você ejacular para frente, o colo vesical, a saída da bexiga tem que fechar. É um movimento reflexo. Se você tem lesão desse reflexo, você vai ter ejaculação retrógrada. Então, algumas cirurgias pélvicas vão dar ejaculação retrógrada por lesão desse reflexo do fechamento de colo. Mas a ejaculação retrógrada traz algum risco maior ou não? Zero prejuízo funcional para o paciente. Não tem nenhum problema, ele nem percebe. Alguns pacientes percebem que na urina está saindo mais grossa, uma coisa parecida com sêmen, mas é muito raro, a maioria não percebe. E você tem a única causa que é de fato que você tem como agir sobre é o hipogonadismo, né? A queda dos níveis de testosterona podem, em alguns casos, levar à queda de líquido ejaculatório e dar testosterona, né? Regularizar a testosterona do cara, pode melhorar. É a única causa que você tem como agir sobre. Aí você vai entrar numa questão de por exemplo, beber mais água. Mais água talvez aumente seu líquido ejaculatório. Mas são mudanças de hábitos ali. Quando você aumentar o intervalo entre relações, se masturbar menos. Dá tempo de produzir mais, exatamente. São medidas comportamentais. Da primeira para a segunda, já muda. Me lembre aqui, já vinha menos. Né? Na época a gente fazia 2, né? Na época de passado distante. 2 no dia. Hoje 2 por mês já está demais.